fortaleçamos a nossa fé e confiemos em Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre as águas, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evento narrado no Evangelho de hoje acontece logo após Jesus realizar o milagre da multiplicação dos pães pela primeira vez. Esse milagre da multiplicação dos pães foi algo surpreendente para os seus discípulos e, com certeza, fez com que a fé deles crescesse. Porém, logo após realizar esse milagre da multiplicação, Jesus pediu que seus discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente. Jesus não vai com eles, ou seja, logo após realizar esse fato surpreendente, Jesus ordena que os discípulos retornem à sua vida normal, retornem ao cotidiano de suas vidas. O lago, as águas, era um ambiente comum e de boa parte dos discípulos de Jesus. Representa justamente isso, a vida cotidiana, o ambiente normal, aquilo a que estamos acostumados, a vida comum de todos nós. As ondas que nós vemos nesse Evangelho representam as lutas diárias que todos nós precisamos enfrentar. Na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, também enfrentamos muitas lutas, muitos vendavais, muitos momentos difíceis. E ao estarmos nesse cotidiano de nossas vidas, com os desafios, com as lutas, o que não podemos jamais esquecer é que Jesus permanece sempre conosco, ainda que nós não o vejamos.
Assim como os discípulos não estavam vendo Jesus, porque ele não estava com eles ali naquele momento, será a fé que nos ajudará a compreender que Jesus está conosco no ordinário de nossa vida e também no extraordinário. Porém, Jesus está conosco não somente nos momentos extraordinários. Os momentos extraordinários são sim importantes para fortalecer a nossa fé. E será essa fé que nos ajudará a compreender que Ele está conosco no ordinário de nossa vida, principalmente quando esse ordinário, os dias comuns, vem carregados de grandes desafios. Jesus não veio a esse mundo para tornar tudo mais fácil, mas Ele veio a esse mundo para nos ensinar a caminharmos de mãos dadas com Ele, a termos a coragem de sermos ajudados por Ele, sustentados por Ele nas dificuldades. O que acontece é que muitas vezes somos como os discípulos, que diante da dificuldade, diante do problema, temos dificuldade para reconhecer o Senhor. Quando surgem os problemas, os desafios, não conseguimos identificar a presença do Senhor em nossa vida cotidiana. Pedro, no Evangelho de hoje, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas, demonstrando assim, ao mesmo tempo, confiança em Jesus, mas também a incapacidade de reconhecê-lo completamente. Às vezes nós também demonstramos confiar no Senhor. Sim, Senhor, nós confiamos em Ti, mas não plenamente. Somos um povo de fé, mas às vezes caímos na tentação de olhar mais para as ondas do que para Jesus. Olhamos mais para os problemas e desafios do que para aquele que é maior do que qualquer desafio ou problema na nossa vida. Quando focamos exageradamente nos problemas, os tornamos maiores do que o que eles realmente são. Meus irmãos e irmãs, deixemos de focar somente nos problemas. Deixemos de olhar somente para as dificuldades, para as grandes ondas, mas olhemos para Jesus. Olhemos para aquele que é maior do que qualquer desafio ou problema da nossa vida. Olhemos para aquele que está sempre conosco e quer sempre nos sustentar com sua mão. Tenha fé e não desvie o seu olhar de Jesus. Peçamos a Deus que venha sobre nós hoje a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.